Olá, vamos falar um pouquinho sobre Google Planilhas. As planilhas são odiadas por algumas pessoas, mas amadas por outras. E elas realmente são muito úteis. Por quê? Nós podemos usar as planilhas para trabalhar com números, para fazer cálculos, facilitando muito a nossa vida, para fazer gráficos. Como a gente usa isso na sala de aula? Um exemplo básico mesmo é o cálculo de média dos alunos ao longo do ano. Então, aqui nessa planilha, eu já coloquei 4 alunos, a nota deles em 4 bimestres, e a primeira coisa que a gente pensa é que a gente tem que calcular a média desses alunos no final do ano. Uma coisa bem simples. Como que eu podia fazer isso? Pegar uma calculadora, sair somando, dividindo por 4, porque são 4 bimestres e assim por diante. Ou eu posso usar uma fórmula. Então, tem uma fórmula para calcular a média. Então, como que eu coloco essa fórmula? Ou eu coloco igual e coloco o nome da fórmula, ou aqui eu tenho esse símbolo. E no caso do planilhas, na verdade, ele não me dá só a somatória de uma determinada região, mas ele me mostra as principais funções. Então, no caso, eu quero uma função de média, né? Tá em inglês aqui. Eu marco que eu quero a média, mas eu quero a média de que dados? Desses 4 dados, que são os 4 bimestres. Pronto, ele calculou a nota para mim. Mais do que isso, eu posso copiar fazendo um Ctrl+C. Então, Ctrl+V e automaticamente ele já calculou a nota de todos os alunos da minha sala, que são esses 4 alunos nesse exemplo. Bom, então é uma coisa muito simples, muito útil, tem fórmulas muito mais complexas que essas, mas só para demonstrar para vocês. E nas planilhas Google, nós temos as funcionalidades mais usadas. É o mesmo princípio do documento Google. Outra coisa, aqui como nos documentos Google, o salvamento é automático, tá vendo aqui? Todas as alterações foram salvas no Google Drive. Automaticamente, eu comecei a editar, ele já vai salvando para mim. E também aqui já tenho, já está escrito planilha sem título. Então, o que, que eu tenho que fazer? Colocar um título. Então, eu vou colocar lá, modelo planilhas, beleza? E aqui no arquivo tem a possibilidade de compartilhar. A gente já tem um vídeo falando sobre isso, dá uma olhada no nosso canal. Daí a gente pode renomear, fazer uma cópia, ver o histórico de versões para ver como é que foi a edição dessa planilha, a gente já conversou sobre isso. Da mesma forma que eu consigo fazer download com vários formatos diferentes de planilhas, possibilitando o intercâmbio com pessoas que não usam documentos Google. Então, aqui as opções são iguaizinhas dos documentos, que também já está num outro vídeo no nosso canal. A edição também muito semelhante, só que aqui eu posso excluir uma linha, excluir uma coluna, incluir uma linha, incluir uma coluna. Eu posso, na visualização, congelar uma determinada ou linha ou uma determinada coluna, quando eu estou com uma planilha muito grande e eu tenho que rodar os dados. Talvez seja interessante eu guardar, por exemplo, congelar essa linha aqui, porque eu tenho mais do que 22 alunos, então eu tenho que rodar para baixo para eu saber que eu estou falando isso do primeiro bimestre, segundo trimestre e assim por diante, tá bom? Então, eu posso congelar aqui, eu posso proteger a minha fórmula para que ninguém acidentalmente vá lá e altere a minha fórmula. Eu posso dar um zoom na minha planilha para ficar mais fácil de enxergar. Eu posso inserir um comentário, uma função, um gráfico, uma imagem, um link, assim por diante. Eu posso formatar os dados da minha planilha. Eu posso classificar de A a Z, em ordem crescente, decrescente. Eu posso filtrar os dados, né? Os filtros, na verdade, ele vai colocar uma opção aqui, então eu posso escolher só pessoas que tiraram acima de 8, por exemplo. Então, eu posso usar essa formatação condicional, que depois nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Que mais? Eu posso criar um formulário a partir de uma planilha, também a gente não vai ver isso agora. Que mais? E eu também tenho complementos. Da mesma forma, a gente vai ver que os complementos das planilhas são os complementos dos documentos são outros, os complementos da apresentação são outros e assim por diante. Cada complemento é relativo a uma aplicação diferente, porque são complementos com funções diferentes.
Então, assim, é bem simples de usar. Por exemplo, se eu quiser fazer um gráfico, deixa eu mostrar aqui para vocês também, eu posso fazer um gráfico, por exemplo, eu vou inserir aqui um gráfico, ele vai me abrir várias possibilidades, vários tipos de gráfico, e eu posso, por exemplo, fazer uma linha. Então eu vou ver que o Rodrigo estava indo super bem, de repente ele despencou, mas ele conseguiu se recuperar, que o José foi mais ou menos constante, que a Ana estava muito, começou muito bem, mas depois caiu, mas conseguiu recuperar no final, e a Beatriz teve só, ela foi num crescente e depois ela conseguiu terminar o ano na média, que era acima de 5. Então, assim, é interessante, é para isso que serve uma planilha, e a planilha do Google é muito fácil de usar. É isso que eu queria mostrar para vocês.